Mesmo que Jujutsu Kaisen seja um anime bem direto ao ponto, onde grande parte das coisas são explicadas pra você, tanto que até tem uma narradora, ainda assim tem muitos detalhes e segredos que as pessoas simplesmente não perceberam e nunca se questionaram. Um bom exemplo é relacionado a Hanami. Você por acaso sabe qual o idioma que ela fala? Basicamente todo mundo acha que ela fala coisas aleatórias, só uns barulhos sem sentidos ou um idioma próprio criado pelo autor. Mas a realidade é que ela tá falando japonês, só que ao contrário. E a mesma coisa acontece pra várias outras dublagens. Parem com isso, crianças tolas. Apesar dessa relação não ser muito desenvolvida, o Megumi gosta muito dos seus Shikigamis, ficando extremamente triste quando eles são destruídos, inclusive mais triste do que por perder uma pessoa real. No episódio 24, conseguimos ver o Kenjaku, Chozi e o Mahito jogando um jogo de tabuleiro. E pra quem não percebeu, esse é o jogo da vida. O Kenjaku ficou no corpo da mãe do Itadori por muito tempo. Isso porque ele ficou um ano inteiro no corpo do Geto e ainda assim as cicatrizes do transplante cerebral não tinham cicatrizado. Enquanto isso, na mãe do Itadori já estava completamente cicatrizado, olha isso. Muita gente acha que Jujutsu Kaisen é só mangá e anime, mas na verdade tem 2 volumes de light novel, sendo Verão de Cinzas, Outono de Pó, que foi lançado no Japão em maio de 2019, e são basicamente 5 histórias curtas focadas no dia a dia cotidiano do Itadori, Megumi, Gojo e outros personagens, basicamente os momentos de tranquilidade que tem entre os arcos principais que tem muita merda acontecendo, e também tem outra chamada Estrada Espinhosa ao Amanhecer, que foi lançada no Japão em janeiro de 2020, que mostra um pouco da Nobara, do Gojo e de uma missão solo do Mekamaru. Você se lembra desse quarto que o Gojo levou o Itadori logo no começo do anime, no segundo episódio? Se você reparar na parede, você vai ver que tem um símbolo, que é exatamente o mesmo símbolo que estava enrolando o dedo do Sukuna. Isso porque o Gojo já sabia que o Sukuna estava 100% do tempo vendo e ouvindo através do Itadori. Então ele fez isso para impedir que o Sukuna visse aquela conversa. Esse daqui muita gente já sabe, mas originalmente quem seria o protagonista de Jujutsu seria o Yuta. Só que o Gege acabou trocando pro Itadori por achar que ele era um protagonista mais tranquilo, mais feliz, mais naquela vibe mais Goku, Naruto, Luffy, enfim. Nunca nos foi revelado o que o Gojo disse pro Geto logo antes dele morrer. Mas tem altas chances de ter sido algo como você foi o meu melhor e único amigo. O que é muito trágico, porque futuramente ele desafia o Sukuna para um duelo no dia 24 de dezembro, que foi exatamente o mesmo dia que o Geto morreu. Muitos fãs dizem que ele escolheu exatamente esse dia porque sua luta contra o Sukuna era basicamente a única chance que ele teria de morrer sem ser de velhice, já que ninguém conseguiu rivalizar. Daí, caso ele morresse, ele morreria no mesmo dia que o seu único e melhor amigo. O Gege iria literalmente matar o Itadori naquele momento na primeira temporada, quando o Sukuna arranca seu coração. Só que o mangá tava indo muito bem na Shonen Jump e por isso ele decidiu manter o Itadori vivo. Por que os fetos amaldiçoados Pintura da Morte são chamados de Pinturas da Morte? A realidade é que na arte budista japonesa tradicional existe um conceito dos 9 estágios da morte e decomposição, que são literalmente pergaminhos que mostram o corpo de uma mulher passando por 9 estágios de decomposição. E se você vê em Jujutsu Kaisen, tinha 9 Pinturas da Morte. A maioria dos personagens de Jujutsu não sabiam que a Tengen era uma mulher. É por isso que o Gojo adolescente fica se referindo a ela no masculino. O Gojo é bem nerd. Enquanto o professor Yaga tava explicando pra ele e pro Geto sobre a missão do Plasma Estelar, ele tava fazendo referências de Digimon, onde se ele se tornasse um Meta Greymon seria tranquilo, o problema seria se ele se tornasse um Skull Greymon. Logo no primeiro episódio, após possuir o corpo do Itadori, o Sukuna destrói essa maldição. Ele literalmente explode o corpo dela. E nessa exata cena em que ela tá explodindo, dá pra ver várias letras japonesas formadas com seu sangue. E considerando o significado que isso forma, provavelmente é uma referência ao fato de que as maldições são feitas das emoções negativas dos seres humanos. Nós sabemos que em Jujutsu Kaisen, quando o feiticeiro morre por uma fonte que não tinha nenhuma energia amaldiçoada, ele volta como uma maldição. É o que aconteceu com Naoya, por exemplo, que morreu pra mãe da Maki, uma não feiticeira, que estava usando uma faca comum sem energia amaldiçoada. Então por que a Riko, que morreu pro Toji com uma pistola completamente normal, não voltou como maldição? O motivo disso é que quando ela morreu, ela estava completamente feliz e satisfeita. Ela não estava tendo nenhum arrependimento, nenhum sentimento negativo. No episódio 6, o Itadori faz várias referências a vários outros animes, isso daqui todo mundo percebeu. Mas essas não são as únicas referências, porque nesse mesmo episódio, aos 16 minutos e 35 segundos, o Gojo tá segurando vários DVDs. E um desses DVDs faz referência ao filme de Yu-Gi-Oh! Chamado Vínculos Além do Tempo. E se você der zoom nos DVDs na mesa, você vai achar uma referência ao filme Batman Cavaleiro das Trevas. Além disso, no próximo episódio, o Itadori tá assistindo O Senhor dos Anéis. Pra ser mais preciso, uma adaptação dessa exata cena. E bom, parando de falar um pouco dos episódios em si, durante a abertura nós temos vários detalhes interessantes. Tipo esses símbolos que vão
vão aparecendo atrás do Megumi conforme ele vai se levantando. E como você talvez tenha percebido, baseado no último símbolo, cada um desses símbolos representa um dos Shikigamis que ele consegue controlar. E o mais óbvio de todos é o último, que representa uma Horaga. Foi graças a ele que muitas pessoas conseguiram perceber esse detalhe. Daí tem a cena do Kenjaku colocando esses blocos numa miniatura da cidade, que é uma referência às barreiras do jogo do abate. E ainda nessa mesma abertura temos várias referências a pinturas reais. Tipo essa cena que mostra a mãe do Itadori possuída pelo Kenjaku carregando um Itadori bebê, que é uma referência direta à pintura A Mãe Morta, que existe na vida real. Logo em seguida aparece uma cena de duas bebês dormindo, sendo elas a Maki e a sua irmã Mai, que é uma referência àquela pintura das duas crianças dormindo do Rubens. Logo em seguida vemos uma arte da mãe da Maki e da Mai gritando, claramente fazendo referência à pintura O Grito. Tem também essa daí da Maki, que é uma referência à pintura Ofélia. Tem essa daqui do Yuta com Kurorushi, que é uma referência a O Beijo. E, enfim, devem ter mais outras por aí também. Durante a luta do Sukuna contra o Mahoraga na segunda temporada, eles saem destruindo vários prédios. Beleza, isso é normal pra uma luta de Jujutsu Kaisen, muita destruição e tal. Só que nessa cena em específico, esse prédio, que parece simplesmente mais um prédio normal, na verdade é o prédio que os animadores de Jujutsu Kaisen estavam trabalhando. Ou seja, simplesmente um detalhe muito legal. E nessa mesma luta, na versão Blu-ray, que caso você não saiba é infinitamente melhor do que a versão normal, tem uma referência a Chainsaw Man. Dá pra ver o Potita voando ali no fundo. O Itadori comenta que os dedos do Sukuna têm um gosto muito ruim, e realmente, só de olhar parece mesmo ser horrível. Só que no fanbook, o autor comenta que eles têm gosto de sabão, que beleza, não parece muito bom, mas também não parece tão ruim assim quanto eu imaginava. Em Jujutsu Kaisen Zero, o Gojo usava essas ataduras brancas pra cobrir seus olhos, enquanto no normal ele usa essa venda preta. E você deve estar pensando que deve ter algum motivo narrativo, porque a faixa é preta e bloqueia mais e não sei o que, mas não. O autor simplesmente achou que seria muito difícil ficar desenhando os detalhes ali das várias bandagens misturadas e acabou substituindo por uma faixa preta. O autor de Boku no Hero é um grande fã de Jujutsu Kaisen, além de ser amigo do Gege Akutami. Inclusive, o personagem favorito dele é o Mahito. O que faz sentido, né? Se parar pra ver, o Mahito é bem parecido com o Shigaraki, que é o principal vilão de Boku no Hero. Eu, inclusive, odeio os dois personagens, são ambos muito chatos. Eu nem odeio eles porque eles são malignos, não, eu simplesmente acho chatos, personagens desinteressantes mesmo. Esse estereótipo do vilão super mega hiper psicopata que fica gritando e olha como ele é maluquinho, gente. Eita, muito biruta. Meu Deus. Muita gente não sabe, mas a Rika teve uma vida muito triste, e isso mesmo antes de morrer e se tornar rainha das maldições. Quando ela tinha 5 anos, a sua mãe simplesmente morreu de causas desconhecidas. Anos depois, ela foi em uma trilha nas montanhas com seu pai e ele simplesmente desapareceu. Somente ela foi encontrada. Inclusive, a avó da Rika estava completamente convencida de que ela tinha sido responsável por ambas as mortes. E talvez ela possa estar certa, porque a Rika era completamente psicopata. É dito que ela usava a sua aparência para manipular adultos. Fora o fato de que o anel que ela deu pro Yuta era da sua mãe, que a Rika acabou roubando da avó. Inclusive, por falar em personagens femininas que estão misteriosamente conectadas a desaparecimentos e mortes, nós temos a Yuka em Jujutsu Kaisen Módulo. Pra quem não sabe, ela é a neta do Yuta com a Maki. Ela nasceu no ano 2079, que foi o exato mesmo ano em que o seu pai simplesmente desapareceu sem deixar rastros e a sua mãe morreu. Curioso. No episódio 9, por volta dos 10 minutos e 20 segundos, quando o Itadori e Nanami estavam subindo a escada, eles passam por uma estátua de tamanho real do Toru Oikawa, que é o personagem de um anime de vôlei chamado Haikyuu, que o criador de Jujutsu Kaisen gosta muito. Quando o Junpei tá comprando o ingresso pro cinema, dá pra ver o braço do vendedor, e com isso dá pra ver esse exato relógio. E isso é muito interessante, porque mais pra frente nesse episódio, o Nanami e o Itadori lutam contra uma maldição que tá usando exatamente esse mesmo relógio. Nem precisa de muita explicação, né? Dá pra saber quem que foi a vítima do Mahito. O Nanami que temos hoje em dia não é como ele deveria ser. Isso porque o autor, originalmente, tinha planejado ele como um vilão. Graças a Deus ele mudou de ideia, porque o Nanami hoje em dia é bem legal. E também teve uma das mortes mais impactantes da obra. Mesmo que a luta do Gojo contra o Sukuna tenha terminado com o Gojo morrendo, ainda assim não fica confirmado qual dos dois personagens era o mais forte. Isso porque no pós-vida, o Gojo comentou que não saberia se ganharia do Sukuna mesmo que ele tivesse sem o Mahoraga. Embora tenha ficado claro que foi graças ao Mahoraga que o Sukuna conseguiu atravessar o Mugen e assim eliminar o Gojo. O argumento de muitos fãs é que o Sukuna na forma da Era Heian era muito mais poderoso que o Sukuna no corpo do Megumi, o que é verdade. Então mesmo que ele tivesse sem o Mahoraga, ele compensaria simplesmente sendo muito mais poderoso em outras áreas e ganhando do Gojo. Tipo em um confronto de expansões, onde a sua expansão estaria muito mais poderosa e assim eliminaria o Gojo. Porém, um argumento em prol do Gojo ser mais poderoso é que o próprio autor, Gege Akutami, comentou que o Gojo só perdeu a luta porque ele abaixou a guarda. Pra falar a verdade, o que ele comentou é que o Gojo normalmente conseguiria desviar do corte que corta o mundo mesmo com o Sukuna fazendo voto vinculativo. Só que depois de ter eliminado o Mahoraga, ele abaixou completamente a sua guarda e com isso foi pego de surpresa. O que não significa que se ele não tivesse abaixado a guarda, ele teria ganhado. Mas quando você compara a situação dele com a do Sukuna naquele momento da luta, fica claro que se ele desviasse do corte, ele ganharia. Então são muitos argumentos para ambos os lados e fica muito ambíguo quem realmente é o mais poderoso. Pessoalmente falando, eu diria que o Sukuna é efetivamente mais poderoso do que o Gojo. Se fosse pegar nível de poder
poder igual Dragon Ball, o Sukuna teria um nível de poder maior que o do Gojo. Só que as técnicas e habilidades do Gojo são muito mais roubadas do que as do Sukuna. E por isso eu acho que o Gojo é efetivamente mais forte que o Sukuna, por se dizer assim. Eu acho que se eles fossem lutar várias vezes, o Gojo ganharia na maioria das lutas. E eu acho que num confronto do Gojo contra o resto do verso e do Sukuna contra o resto do verso, o Gojo teria muito mais facilidade do que o Sukuna, dado a natureza das suas habilidades. Fora o fato de que se o Sukuna tivesse os 6 olhos e o ilimitado, ao invés do santuário, ele seria extremamente mais poderoso do que ele é atualmente. No primeiro episódio da segunda temporada, a Utahime mostra pra Mei Mei um vídeo da família que morava naquela mansão amaldiçoada. E um detalhe interessante é que o computador dela usa o Windows XP. E o motivo disso ser interessante é porque essa cena em específico se passa em 2006. Então os animadores realmente pensaram nesse detalhe. A casa do clã Zenin foi inspirada em um museu de arquitetura real que existe em Tóquio chamado Kotakara-yu. No quinto episódio da terceira temporada, Itadori e Megumi vão até o Clube da Luta para recrutar o Hakari. E ao serem recebidos, o cara instantaneamente começa a falar das regras do Clube da Luta, sendo que uma delas é que você não pode falar sobre o Clube da Luta. E eu não preciso nem falar a qual filme isso faz referência. E nesse mesmo episódio, durante a luta do Panda contra o Itadori, no minuto 12:53, se você der zoom nessa plateia, você consegue perceber esse cara mascarado. E essa máscara que ele tá usando é exatamente o mesmo avatar do Gege Akutami, que é o criador de Jujutsu Kaisen. E ainda nesse episódio, logo após vencer a luta, o Itadori faz referência a uma pose de vitória bem icônica do Goku. Nessa abertura, que é possivelmente a mais famosa, dá pra ver o Itadori sentado em um trem, e nesse frame específico a gente vê as tatuagens do Sukuna iluminando o seu corpo. Um outro exemplo dele sendo possuído pelo Sukuna, ainda nessa mesma abertura, é durante o seu reflexo. Dá pra ver ali ele possuído pelo Sukuna encarando a si mesmo. O nome do Higuruma faz bastante sentido. Ele é a combinação dos kanjis das palavras generoso e tolerante com o de procurando, vendo, alguma coisa assim. O que combina com o fato de ele ser um advogado completamente correto e sempre do lado da verdade. No caso, isso daí não é pro nome Higuruma, é pro nome Hiromi, que embora todo mundo chame ele de Higuruma, né, o nome dele é Hiromi Higuruma. Mesmo que o Gojo tenha morrido, os seus pais ainda estão vivos. Porém, o Gojo infelizmente foi separado deles logo quando criança, já que eles eram feiticeiros muito fracos, e por isso não seriam capazes de educar e treinar ele o suficiente. Por incrível que pareça, o Todou é extremamente cheiroso. O Gege comentou que ele tá sempre usando desodorante e perfume. O cabelo da Nobara não é natural, ele na verdade é bem mais escuro e ela pinta. O Todou conseguiu essa cicatriz durante um treino com a Yuki, e o Toji conseguiu essa cicatriz quando ele era criança no clã Zenin, onde pegavam ele e jogavam numa sala com muitas maldições como método de tortura.